não seja pior do que já foi. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 24, diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, Jesus recém tinha expulsado um espírito maligno da vida de uma pessoa, ele tinha libertado uma pessoa, e aí nós vemos aqui que Jesus fala o que pode acontecer em alguns casos. Ele diz que quando o espírito maligno sai da vida da pessoa, a pessoa ali enfim, é liberta. A Bíblia diz que aquele espírito maligno ele passa por lugares áridos. Lugares áridos são lugares onde não dá fruto, lugares desertos, ou lugares onde não frutifica nada. E aí, quando ele volta e ele enxerga aquela pessoa e ela não se encheu de Deus, mas a pessoa continua vazia, ele vê que a casa está varrida, ao invés dele só voltar, ele vai e chama mais 7 espíritos malignos, e o estado da pessoa agora, depois que esses 8 espíritos malignos entram nela, é pior do que antes dela ter sido liberta na primeira vez. Isso é terrível, meus irmãos, isso é terrível. Esses lugares áridos ao qual aquele espírito maligno sai e anda são lugares que não dá fruto. E a Bíblia fala, através da vida de João Batista, quando tinha a fila ali do batismo, né? Ele disse assim: a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o espírito maligno, os lugares áridos que aquele espírito maligno passa, são pessoas que não demonstram ter fruto de arrependimento. Ou seja, pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra de Deus nunca entra na vida da pessoa de forma que ela tenha a sua vida transformada. Ela é apenas fã do evangelho. Ela apenas admira, que legal que tu é cristão, que legal, que bacana, que legal essa tua forma de ser, que legal esses louvores, que legal essa palavra. Só que a pessoa ela não deixa o evangelho produzir frutos na vida dela, frutos de mudança, a pessoa ter um real encontro com o Senhor. Quando isso acontece, isso é muito perigoso, porque pode ser que o espírito maligno saia da vida da pessoa. A pessoa não sente mais o medo que sentia antes, enfim, mas se não produzir o fruto devido, que é a pessoa se encher de Deus, que a pessoa ter uma mudança de vida, a pessoa se arrepender de viver uma vida do seu jeito e agora ela quer viver segundo a palavra do Senhor, se ela não produzir esse fruto, a gente vê que infelizmente, aquele espírito maligno não apenas volta, mas ele volta com 7 espíritos malignos. Então, a pessoa fica pior ainda. Então, por isso que o título da mensagem de hoje é não seja pior do que já foi. Não seja pior do que já foi. Porque uma vez que a gente conhece o evangelho e ele, enfim, provoca coisas extraordinárias na nossa vida, e de repente a gente volta, regride, volta de novo ao pecado, a gente volta a se afastar de Deus, o nosso estado agora é pior do que antes. Por que é pior? Porque agora nós conhecemos a verdade, mas nós escolhemos o erro. Nós já experimentamos o que é ser liberto, mas a gente volta e a gente escolhe a prisão. E agora nós não voltamos para a mesma prisão que antes, mas agora tem 8 espíritos malignos que invadem a vida da pessoa e destrói a vida dela. E agora é mais difícil ainda ela ser liberta. Então, em nome de Jesus, quando você tiver contato com o Evangelho de Cristo, não apenas admire o Evangelho, não apenas admire a vida de quem é cristão e você conhece, mas em nome de Jesus queira entregar a sua vida de fato ao Senhor. Deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele mostrar que Ele tem uma eternidade para viver contigo e Ele tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Não apenas pense na vida aqui terrena agora,
mas pensa que Jesus tem vida eterna para te entregar. Se a gente não viver com Jesus hoje, buscando a Ele, indo na casa dele, deixando as palavras dele transformarem a nossa vida, o que a gente vai fazer na eternidade? Se a gente não passa essa vida aqui com Deus, com o Senhor, seguindo a sua palavra, amando estar na sua presença, cultuando a Ele, é óbvio que a gente não vai passar a eternidade com Ele. Então não se iluda, não seja fã do Evangelho, mas deixe a palavra de Deus transformar a sua vida de dentro para fora e deixe o Espírito Santo te encher, deixe Deus te encher do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é desejar o bem, bondade, que é fazer o bem, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixa Deus entrar na tua vida e preencher todo o vazio que há no teu interior. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, não permita, Senhor, que a gente retroceda, que a gente volte atrás. E não deixa também, Senhor, a gente se enganar, apenas gostando, admirando o Evangelho, mas que a gente deixe a palavra do Senhor, Pai, tomar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que a gente seja cheio da Tua palavra, que a gente seja cheio da Tua presença e que nenhum espírito maligno, Senhor, encontre lugar em nós, como a Tua palavra diz, Senhor, não deis lugar ao diabo, que a gente não dê lugar para espírito maligno nenhum, Senhor, mas que a gente não seja uma casa vazia, mas que a gente seja uma casa habitada, cheia do Espírito Santo, cheio de Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa produzir os frutos que o Senhor espera, que não sejamos um lugar árido, que não sejamos um lugar que não dá fruto de mudança e arrependimento, mas que possamos dar essa resposta que o Evangelho pede, que é a transformação, a mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, não seja pior do que já foi. Peço que você compartilhe essa mensagem com alguém. Se você gostou dessa mensagem, peço que você deixe aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo. Assim a plataforma recomenda nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem ou não ouviram a palavra de Deus. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.